Senhor presidente, deputado Carlos de Macedo, senhores deputados, senhora deputada, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui do Poder Legislativo Estadual. Senhor presidente, deputado Carlos Macedo, querido deputado Luiz Paulo, queria lembrar, e gosto de fazer essa lembrança para mim mesmo, que eu estou deputado, mas eu sou com muito orgulho professor. É a minha profissão. E passei a integrar em 1990, após um concurso público feito em 89, a primeira leva de concursos depois da Constituição de 88, primeira leva de concursos para o Magistério Superior Federal das universidades brasileiras, e eu entrei ainda como professor auxiliar, eu estava fazendo mestrado. Por que faço essa lembrança aqui? Porque, embora aqui no parlamento sejamos instados, provocados, e é nosso dever nos debruçar sobre os diferentes temas que aqui chegam através de mensagens do Poder Executivo, chegam por iniciativa dos próprios parlamentares, chegam por iniciativa, pressão, movimentos oriundos da sociedade civil organizada. Nós somos instados, como eu disse, devemos nos dedicar aos diferentes temas. Eu aqui, por exemplo, nesses 3 anos, tenho tirado muito proveito da convivência parlamentar e da amizade pessoal que temos construído com o deputado Luiz Paulo, estudando, por exemplo, questões da área tributária do Estado. Fiz questão de participar da comissão de tributação para ser, por assim dizer, obrigado a entender melhor e a estudar mais estas questões tão relevantes para a vida do Rio de Janeiro, para os seus cidadãos, para a gestão das contas públicas, enfim. Mas, quando o tema é educação, eu não posso negar que isso me mobiliza por completo. E estou muito preocupado com o avanço de um pensamento ultraconservador, de matriz fascista, que fustiga a cada dia o aparelho escolar brasileiro. E quero falar de 2 exemplos. Quero falar, por um lado, da situação em várias universidades brasileiras que têm professores na graduação ou em programas de pós-graduação que estão propondo cursos de extensão, disciplinas optativas, enfim, linhas de pesquisa em programa de pós-graduação para analisar a conjuntura política, econômica, histórica dos últimos 2 anos no Brasil, que muitos de nós, muitas análises, muitas vertentes de pensamento interpretam como sendo um ciclo de golpe de Estado. O Ministério da Educação, sob o comando do ministro Mendonça Filho, tem buscado constranger o trabalho dessas universidades, desses professores, convocando-os a prestar depoimento, convocando-os a prestar esclarecimentos, a prestar informações sobre os programas, as bibliografias, as unidades ou os capítulos das disciplinas que pretendem lecionar, quase que restaurando um tempo sombrio já vivido no Brasil, em que os programas, deputado Luiz Paulo, eram previamente encaminhados aos censores da área da educação antes de serem aprovados e lecionados nos bancos das universidades. Quero aqui lembrar que a Constituição de 88 consagrou no seu artigo 207, que foi mencionado hoje aqui em plenário, quando tratávamos daquele destaque acerca da Fundação CECIERJ e da FAPERJ, garante às universidades autonomia didática, científica, pedagógica e de gestão financeira e patrimonial. Por isso eu quero não só me solidarizar com meus colegas professores na UNB, na Federal da Bahia, são os casos mais emblemáticos, em vários outros lugares que sofrem um constrangimento na sua liberdade de pensamento,
na sua liberdade de cátedra, na sua liberdade de produzir a sua atividade profissional, que é o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Por isso eu quero denunciar mais esta vertente do governo ilegítimo e golpista de Michel Temer, que é a vertente da censura, a vertente do fascismo, a vertente da intervenção não declarada contra as universidades, contra a liberdade de pensamento, contra a liberdade científica. E na mesma esteira, na mesma linha, no mesmo diapasão, vem agora um deputado federal, Sóstenes Cavalcante, que propõe, através de uma indicação legislativa, uma intervenção no Colégio Pedro II. Bom, Colégio Pedro II, não precisa aqui dizer, porque aqui os deputados presentes são conhecedores e bons conhecedores, é o educandário público mais tradicional do Brasil. Referência de qualidade pedagógica, referência de qualidade acadêmica, e ainda que eu considere que a aprovação em concursos não seja o único indicador de qualidade, mas esse é um indicador de qualidade que salta aos olhos. Os egressos do Colégio Pedro II têm um desdobramento de sua escolaridade em nível superior, muito diferenciado em relação a quase todas as redes públicas do Brasil e a muitas escolas particulares, mesmo aquelas tidas e havidas como escolas de alto padrão, com as quais o Pedro II tem estado equiparado nesse quesito, que é o desempenho, a performance de seus egressos em concursos de acesso ao ensino superior. E esse deputado pretende intervir no Colégio Pedro II sob a alegação de que há um pensamento crítico exagerado, de que há um movimento exageradamente libertário. Ora, o Pedro II tem uma tradição de um colégio crítico, que participa de movimentos sociais. Estudantes do Pedro II ajudaram a liderar o movimento O Petróleo é Nosso nos anos 50, que precedeu o processo de criação da Petrobras. O Colégio Pedro II e seus alunos lideraram movimentos importantes de resistência à ditadura civil-militar entre 64 e 85, lideraram movimentos importantes em relação ao combate a um governo claramente corrupto que foi impedido em 1992, então dirigido pelo presidente Fernando Collor de Mello. Portanto, o deputado Sóstenes Cavalcante ataca violentamente o Pedro II, ataca a liberdade pedagógica. Pedro II tem um reitor. Pedro II foi recentemente equiparado a uma instituição de ensino superior. Seu magnífico reitor, professor Oscar Alac, é um dirigente eleito pela comunidade universitária. E o Sóstenes faz uma acusação, inclusive partidária, dizendo que ali seria um antro do PSOL. Eu não sou deputado do PSOL, sou deputado do Partido dos Trabalhadores, e nem tenho procuração para defender partido algum aqui, nem o faço. Mas, por exemplo, Oscar Alac, reitor eleito do Pedro II, aliás, reeleito, em sua primeira eleição, disputou uma duríssima eleição, uma eleição parelha, com um professor chamado Tarcísio Mota. Foram ao segundo turno numa intensa disputa, e o Oscar venceu no segundo turno por pouca margem de votos, e o Tarcísio é um quadro do PSOL, é um vereador do PSOL, meu colega professor, então não tem nenhum cabimento essa acusação. Na verdade, mal esconde, mal disfarça, mal dissimula este braço longo, este tentáculo longo deste governo ilegítimo, irresponsável, usurpador, que tenta controlar consciências, tenta controlar pensamentos, que tenta manipular a imprensa, que tenta negar aquilo que está consagrado na Constituição em relação à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, à autonomia didática, científica, pedagógica das universidades, e agora produzindo esse violento ataque, esse descarado ataque, que eu quero aqui repudiar, me solidarizando com a comunidade acadêmica do Pedro II, não apenas com seu reitor, com quem eu também me solidarizo, porque eu o conheço, mas com professores, estudantes, servidores técnicos administrativos desse importante educandário. Queria fazer aqui esse registro. Já disse ali do microfone de à parte, não estarei presente na sessão plenária de amanhã, porque representando a Assembleia Legislativa, como presidente da Frente Parlamentar em defesa da economia popular solidária aqui da Assembleia,
Estarei numa mesa de debate amanhã em Salvador, na programação do Fórum Social Mundial, mas já vou iniciar pelas redes sociais a discussão dessas 3 mensagens pelas quais o governo pretende conseguir da Assembleia, no total, autorização, aval para o empréstimo de 3 bilhões e 500 milhões de reais. 3 bilhões e 50 milhões num caso, 250 milhões no outro caso e 200 milhões no terceiro caso. Eu quero apenas lembrar, para começo de conversa e vou concluir, que a dívida consolidada líquida do Estado já bate 232% da receita corrente líquida. Esse é um primeiro dado importante para a gente ter em mente, né, como fazer essa discussão. Eu não gosto de trabalhar na lógica do quanto pior, melhor. Eu sei que ali tem propostas diferenciadas. Uma coisa é modernizar a estrutura fazendária para tentar melhorar o processo de arrecadação. Uma outra coisa é sustentar processos demissionais de empresas estatais, de órgãos da administração indireta, que a gente nem sabe bem quais serão, porque as mensagens que foram encaminhadas para cá no passado foram retiradas de pauta. Então, quero iniciar essa discussão. Não estarei amanhã, mas hoje ainda pelas redes sociais, mas na quinta-feira retornarei a essa tribuna para discutir essas 3 mensagens que têm muito impacto e é muito importante que, face à crise profunda das contas públicas estaduais, a Assembleia seja muito zelosa, muito criteriosa na análise e no debate dessas mensagens. Muito obrigado, senhor presidente.